mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Toda a igreja comigo? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 11, versículo de quem vai na escola dominical sabe de cor, lembra? Eis que vem sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Amém, irmãos? Podemos sentar com muita alegria no coração. Rapidamente eu quero trazer uma palavra a vocês. O tema, irmãos, dessa campanha é os fundamentos da sobriedade. Algum de vocês, quando foi proposto esse tema, procurou saber o que significa a palavra sobriedade? A palavra sobriedade, irmãos, significa moderação, temperança e equilíbrio. Deus, Ele tem um milagre para cada um de nós nesse ano 2025. Deus, Ele tem uma bênção para cada família nesse 2025. Mas Deus quer que essa bênção chegue para mim, chegue para você, com moderação, com equilíbrio e com temperança, meus amados. Quando nós vivemos isso, irmãos, nós estamos verdadeiramente sendo e vivendo o propósito do Senhor nessa terra. Quando nós observamos, irmãos, e eu creio que o nosso pastor presidente orou para este tema dessa campanha, mas eu quero dizer para você, o que a palavra sobriedade significa para aqueles que nem procuram o dicionário? Ser sóbrio. Ser sóbrio, irmãos, é você tomar a decisão sem estar com a manguaça na cabeça. É você tomar a decisão sem estar com remédios. Quantas pessoas estão usando tantos remédios que na hora da decisão ele não tem equilíbrio para tomar a decisão. A Bíblia vai dizer, irmãos, que quando nós estamos vivendo de modo sóbrio, nós estamos limpos, nós estamos puros, nós estamos imaculados e irrepreensíveis diante de Deus. Deus quer que o meu e o seu milagre venha para nós a partir da nossa atitude de moderação. O que é moderação? É na medida certa. Você não precisa exagerar, nem se dar de menos. Você tem que ser equilibrado. Papai. Talvez no 2024 muitas conquistas que você poderia ter conquistado não aconteceram. Ou porque você exagerou na força, ou porque você fez pouca força. Deus, Ele quer que nós sejamos equilibrados. E eu procurei nas páginas da Bíblia Sagrada, e eu não encontrei nenhum livro que fala mais de sobriedade do que a Epístola de Pedro, de 1 Pedro. A palavra de Deus, irmãos, vai dizer que Pedro, quando pega a escrita, ou ele vai citar para Silvano essa epístola, esse livro de 1 Pedro, ele traz algumas coisas importantes para nós, que como igreja vamos viver neste ano de 2025. A primeira coisa, irmãos, que Pedro traz para a igreja, e eu gostaria que o rapaz do projetor me ajudasse, que eu vou citar alguns versículos até eu entrar na parte final, meus amados. A primeira coisa que Pedro traz, ele tem um cuidado, irmãos, de falar que para ser sóbrios, nós precisamos viver o verdadeiro
impossível nós não termos uma vida de tempero. É impossível nós não termos uma vida moderada. Por isso que ele vai dizer, 1 Pedro capítulo 3, ele vai dizer assim, eu passo a ler: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. O apóstolo Pedro, ele inicia dizendo que para ele e você ter um ano de vitória, nós precisamos crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e nos gerou de novo. O que é nos gerar de novo, irmãos? É nós que andávamos tristes, abatidos, angustiados, sem esperança. Uma vez que aceitamos a fé no Senhor, Ele vai nos dar o equilíbrio que precisamos para vencer. Aleluia! O apóstolo Pedro também vai dizer que não é somente no relacionamento entre o homem e Deus, é no relacionamento para executar em mim e em você o plano da salvação. Eu quero dizer para você que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então o apóstolo Pedro agora ele escreve à igreja e eu quero trazer essa palavra a você. É impossível. Os planos que Deus tem para você, o sonho que Ele tem desenvolvido na sua vida, só vai ser completo se você entender que maior do que qualquer conquista na terra é você ser salvo em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, aleluias, capítulo 1, versículo de número 5. Olha o que Pedro vai escrever. Na verdade, vamos dizer, Silvano que escreve essa carta, mas é Pedro que está ditando. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes a revelar neste último tempo. A salvação, irmãos, é aquilo que eu e você temos de mais precioso. Talvez eu estou preocupado em ter a minha casa própria, o meu carro do ano. Talvez eu estou preocupado em ter a minha fazenda, fazer o curso da faculdade, colocar o menino na escola particular, fazer aquilo que eu tenho de melhor. Mas se eu não entender, irmãos, que a salvação é para hoje e não é para amanhã, eu vou ter perdido todo o meu tempo. Porque a Bíblia diz, irmãos, que a salvação é aquilo que nos dá gozo, que nos dá prazer. E o apóstolo Pedro escreve dizendo, aquilo que está guardado não é para amanhã, é para agora. Você tem convicção da sua salvação? Porque se você não tiver convicção da sua salvação, eu quero te dizer, Deus desenfeitou a sua glória, morreu em uma cruz, para que eu e você fosse alcançado. O sangue dele, quando foi derramado na cruz do Calvário, ele perdoa os seus pecados. As pessoas que te conhecem da sua vida passada, eles podem até apontar o dedo para você, mas você pode dizer para eles igual o Pedro: tudo que vocês estão falando, vocês estão certinhos. Você só esqueceu de uma coisa, que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Quando nós temos essa convicção, irmãos, há uma alegria, há um gozo dentro do nosso coração. Por isso que o apóstolo Pedro, ele finaliza o capítulo de número 1, dizendo que é importante eu e você ser santo. Versículo de número 15 do capítulo 1, a Bíblia vai dizer, mas como é santo aquele que nos chamou, sede também santo em toda a vossa maneira de viver. Talvez você está aqui nessa campanha e já está projetando a vitória daquilo que está ardendo no seu coração. Mas Deus quer mais do que isso. Deus
que é que onde você chega, você representa Ele. No olhar, no falar, no vestir, no andar. Quantas pessoas é santa aqui dentro da igreja, mas em casa é um terror. Quantas pessoas se vestem como santo, mas só Deus sabe o que passa no seu coração. Deus está dizendo para nós que a maior conquista do crente é ser santo em toda maneira de viver. Santidade, irmãos, tem que ser a nossa prioridade. Mas ninguém vira o ano dizendo: Senhor, este ano eu quero ser santo. Deus não está mandando você ser santarrão. Deus não está mandando você ser santinho. Deus está mandando você ser santo. E o mais gostoso dessa palavra santo, irmãos, porque não tem uma fita para medir o tamanho da sua santidade, nem mesmo uma balança de precisão para medir aquilo que você tem de santidade. A santidade inicia quando o Espírito Santo começa trabalhando dentro de nós, tirando tudo que não presta, e nós começamos a valorizar as coisas de Deus. Quando nós começamos a valorizar as coisas de Deus, não é eu, irmãos, não é o pastor, aleluia, o seu andar denuncia que você é santo, o seu olhar te denuncia que você é santo. Sede sóbrio, vigiai. Esta é a palavra de Deus, aleluia. Santidade. E Pedro finaliza a primeira etapa deste livro. Santidade. Ninguém passa o ano querendo ser santo, mas Deus quer uma igreja santa. Oh, maravilha! Só vai subir uma igreja santa. Deus tem compromisso com a igreja santa. Deus tem compromisso com aquele que busca todos os dias lutar contra o mal e buscar a face de Deus. Santidade, irmãos, é ser um homem, é ser uma mulher cheia de Deus, ter a presença de Deus, viver em Deus, andar com Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Porque Pedro também escreve dizendo, capítulo 2, versículo 9: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, para que anuncieis, aleluia, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Aleluia. Aleluia. Talvez você está desejando conquistar tanta coisa, mas a luz de Deus ainda não está brilhando em você. Mas a maior conquista do homem, irmãos, é quando as pessoas olham e vê Deus. E quando as pessoas olham e vê que você pode pedir uma imposição de mão, porque você crê que o milagre vai acontecer. É interessante, irmãos, e eu quero, não estava na programação, mas eu quero colocar aqui. João, capítulo de número 1. João, capítulo de número 1. Aleluia. Olha o que João escreve. Oh, aleluia. Glória. Glória a Deus. Versículo de número 5. Mas eu quero começar do primeiro. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha o versículo que eu quero. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Meus amados, o que João está dizendo aqui é o que Pedro está dizendo lá no capítulo 2. João está dizendo o seguinte: que quando eu recebo a luz de Jesus em mim,
viver a luz através da transformação que eu vivo na minha caminhada cristã. Eles não compreenderam a luz, mas ele tem que testificar a luz. Por isso, irmãos, que a fé, ela muda o caráter, ela muda o comportamento. A salvação, ela retira o homem de uma vida de perdição. Talvez você olhe para o drogado e acha que ele não tem mais jeito, mas de repente a luz de Deus entra nele e você agora começa a ver Jesus manifestando graça. Você nunca vai compreender, mas você vai ter que concordar que aquele beberrão que bebia de dia, de tarde e de noite, ele agora não bebe mais. Aquela mulher que não tinha compromisso nenhum com sua casa, com sua família, mas agora ela está andando em retidão, porque a luz de Deus raiou para ela. O mundo não conhece, mas a luz chegou. O mundo não entende, mas as trevas têm que bater em retirada quando a luz chega. A luz chegou para nós. Mas o ano que se inicia, talvez os projetos do passado não deu certo, mas Deus está dizendo: deixa a luz raiar. Deixa a luz raiar. Deixa a luz raiar. E essa luz não é de homens, não é projetada pela CEMIG ou as companhias de hidrelétricas e energia do nosso país. Não! Essa luz vem do céu. Essa luz é Jesus. Aleluia. Aleluia. Pedro, ele começa a segunda parte, irmãos, deste livro tão riquíssimo, de 5 capítulos apenas. Mas ele começa dizendo do relacionamento com Deus, de uma vida de santidade. E ele fala também sobre a salvação pela fé. Mas no capítulo 2 ele começa que este relacionamento que é para com Deus, agora é para com o próximo. Versículo de número 12 do capítulo 2. Olha o que Pedro vai escrever. E achou no tempo. Versículo 12. Desculpa, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que aquilo em que fala mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em que vos observaste. Amados, nós precisamos ter um relacionamento com Deus, mas também nós precisamos ter um relacionamento com o nosso próximo. E para nos relacionar com o nosso próximo, não podemos, irmãos, pegar emprestado e não pagar. Não podemos, irmãos, difamar o nosso irmão. Não podemos, irmãos, acusá-lo. Mateus 7, não julgueis para não ser julgados, porque com a mentira com que tu julga, tu serás julgado. Não é papel da igreja acusar ninguém. Não é papel da igreja decretar inferno para ninguém. O papel da igreja é falar do amor de Deus, que transforma o coração do mais filho pecador. E Pedro está dizendo que eu preciso me relacionar com o meu próximo. É relacionamento com Deus, é relacionamento com o meu próximo. Quantos irmãos não ganham a sua própria família porque ele acha que é melhor do que eles? Nós não somos salvos porque somos melhores, irmãos. Nós somos salvos porque o sangue de Jesus nos pegou e nos lavou e nos transformou. E nós cremos nessa promessa. Glória a Deus! Aleluia! Pedro vai dizer: tendo o vosso viver honesto, tendo o nosso viver honesto, não adianta
adianta, irmãos, eu vim aqui buscar um milagre, buscar uma bênção, buscar um sonho, uma conquista, se eu primeiro não conquistar a minha honestidade, a minha graça. Isso, irmãos, aquele caráter humano, agora ele é transformado pelo caráter de Cristo. E se o caráter de Cristo, somos irrepreensíveis como Ele é. Louvado seja Deus. Mas Pedro também vai dizer, eu vou citar de forma rápida, porque o tempo não permite. Deveres cívicos. É deveres que nós temos com a sociedade. Servir tanto no bom quanto no mal. Hein? Quantas vezes você quer servir só aquele que te abençoa? Deus. Mas a Bíblia nos ensina que nós temos que servir tanto o bom como o mal. Versículo 24 do capítulo 2. Nós precisamos, irmãos, aleluia, ser bons servos, versículo 18. Nós precisamos, as mulheres, ser boas esposas. Não adianta você querer postar uma foto no Facebook, se em casa é só briga, é só contenda, é só problema. Vai na festa, todo mundo olha e fala, que casal maravilhoso, mas só Deus sabe o que está em casa. Na virada do ano vestiu a melhor roupa e postou em todas as redes sociais, mas só Deus sabe como está o seu coração. Deus vai inverte as mulheres que vocês devem ter boa conduta e amar os seus maridos. Aleluia, Deus. Mas também Pedro fala para os maridos. Maridos, quero ler versículo 7, capítulo 3, versículo 7. Igualmente, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Pedro não está dizendo que as mulheres é fraca, não. Antes que um feminista venha aqui e quer até me bater. Não, Pedro não está dizendo isso. Pedro está dizendo que a mulher é sensível em termos comportamentais. Porque se nós fôssemos, irmãos, sentir a dor que a mulher sente para gerar filho, talvez a maioria dos homens morreria. E Deus, sabedor disso, Ele está dizendo, ela é sensível, mas não significa que ela é fraca, não. Vaso fraco aqui, irmão, significa que você é mais sensível. Usufrua dessa sensibilidade. Não venha falando que você consegue viver sem. Ei, marido, você não consegue viver sem sua esposa. Esposa, você não consegue viver sem seu marido. Os dois é uma só carne. Aleluia! O prazer de Deus, irmãos, é gerar na família. Por quê, irmãos? O meu sonho tem que estar alinhado no sonho da minha esposa. Já pensou? Eu quero morar num prédio, ela quer morar numa casa? Vai ter separação? Não vai, irmãos? Mas os sonhos têm que estar alinhados em um só coração. E quando nós deixamos Deus entrar, o apóstolo Pedro está dizendo, sede sóbrios. Ele usa essa palavra 3 vezes. É o único capítulo desse livro da Bíblia que usa essa palavra 3 vezes. Sede sóbrio, vigiai. Sobriedade, os fundamentos da sobriedade é o nosso tempo. Sede sóbrio. E Pedro agora vai escrever dizendo que além do dever dos maridos, temos também que preocupar, irmãos, com o amor fraternal. Este amor fraternal aqui, irmãos, não é amor de família. Eu e o meu irmão, não. Amor fraternal é amor espiritual que foi gerado na cruz. Amor fraternal é quando eu tenho prazer de chamar meu irmão a paz do Senhor Jesus. Ele tem a mesma paz, ele tem o mesmo desejo, ele tem o mesmo sentimento, há o mesmo compromisso que eu preciso ter com Deus, ele precisa ter. Isso é amor fraternal. Aleluia! Há o desejo de Deus que a igreja tem, irmãos. Ao invés de sonhar sonhos loucos, mas é importante você sonhar esses sonhos, mas que comece aqui, irmãos, dentro de casa com o marido e com sua esposa, na relação com seus filhos,
irmãos, quando a igreja não tem um amor fraternal, quando as pessoas saem da igreja e uma comentando o vestido da outra falando da família da outra, isso não é propósito de Deus. Deus quer gerar um amor fraternal para que nós sejamos um em Cristo Jesus. Este é o propósito do apóstolo Pedro. E ele, irmãos, vai caminhando e dizendo que o crente sofre. E o crente sofre não é porque gostamos de sofrer, é porque nós temos um exemplo. Capítulo 3, versículo 15 vai dizer: aleluia. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor qualquer que pedir a razão que há, a razão da esperança que há em vós. Tendo nós, irmãos, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eles sofreram, e muitos crentes não querem sofrer. A teologia da prosperidade prega por aí que o crente não pode sofrer. Se Jesus, irmãos, sofreu, nós queremos passar ileso nessa vida, mas uma coisa ele garante: é no sofrimento que ele manifesta a graça sobre nós, é no sofrimento que ele prova a nossa fé. Quando estamos sonhando com a mansão, aí Deus dá uma mansão, ele não pode vir na igreja. Tem que cuidar da mansão e tem que cuidar de tudo. Agora tem outros afazeres. Quantos irmãos, quando não tinha carro, andava horas e horas para vir na igreja? Hoje tem carro, tem casa. Mas ele orava dizendo: se eu aposentar, eu vou fazer a obra do Senhor o dia inteiro. Se Jesus me dá um carro, ele sabe de tudo. Deus está querendo tirar essa hipocrisia de meio de nós. Os nossos sonhos têm que estar alinhados aos sonhos de Deus. Os projetos nossos têm que ser também projeto de Deus. Aí o nome dele será glorificado. Glória! Aleluia! Ele vai dar um grande exemplo, que é morrer na cruz para nos salvar. Capítulo 4, versículo 1 e 2. Aleluia! Mas eu quero, irmãos, correr para o fim. Não tem como. E ele inicia dizendo, capítulo 5, pastores, apacentai o rebanho do Senhor com zelo, apacentai o rebanho do Senhor com amor, não por dinheiro, não por torpe ganância, mas faz, porque ele, como nosso sumo pastor, deu exemplo. E agora nós também precisamos cuidar da igreja. O apóstolo Paulo nos fala, irmãos: ei, olha para cá. Relacionamento entre Deus, entre nós e Deus. A promessa de salvação pela fé nos conduz a uma vida de santificação. Nos conduz a ter um relacionamento entre nós e aqueles que estão lá fora, nosso próximo. Também nos leva, irmãos, a ter um relacionamento dentro de casa, cheio de graça e de verdade, sem falsidade, sem fingimento, mas cheio de Deus. A mulher amando o marido amando a mulher, e os dois vivendo para Deus. Há um prazer nisso. E Deus também quer que a igreja esteja vivendo um amor fraternal. Mas ele também chama a atenção dos bispos, dos pastores, dos presbíteros, dizendo: presbíteros, cuida da igreja com amor, sem desejo pessoal, mas faça com alegria, faça com gozo. E ele começa o versículo de número 6 dizendo: fundamentos da sobriedade. Se você quiser anotar aí, anota. O primeiro, irmãos: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Aleluia! Humilhar-vos é reconhecer quem Deus é e quem você é. Humilhar é reconhecer o poder de Deus, a capacidade que Deus tem. Você tem que entender que Deus tem 3 atributos que eu não tenho. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Aleluia, ele tem todo o poder, ele está em todo
Humildade, irmãos, não é você querer e parar de sonhar. Não, você tem que sonhar. Isso é importante para você e para a sua vida física. Mas a humildade tem que ser gerada no nosso coração. O ter não pode ser mais importante do que o ser. E o que você é em Cristo vai representar Ele nas faculdades, na sua casa, na sua rua, aonde você estiver. A Bíblia também vai dizer, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu amo esse versículo em particular, irmãos, porque a minha mãe ensinou esse versículo para mim. Eu era da idade do Estevão, meu filho, 5 anos. Foi a primeira vez que eu preguei na igreja. Lembro que eu usava gravatinha azul quadrada. E eu falei gaguejando, lançando, e minha mãe do lado para corrigir se eu errar. Sobre Ele, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E eu falei, mãe, mas como que eu vou pregar para a igreja? Eu não sei falar. Ela falou, você vai falar assim, olha, me colocou em cima da beliche e falou, pula, Estevão. E eu pulei, e ela me pegou. Lançar a ansiedade que você tem sobre Deus é você lançar e deixar Cristo pegar. Quantas pessoas estão tomando, irmãos, 300 remédios para depressão? É a crise do século. Quantos estão dentro de um quarto agora, desesperados, sem esperança? Mas Deus nos ensina dizendo, lança sobre mim, lança sobre mim. E quando você lançar sobre mim, eu pego que cura. Deus! Eu pego e zero. E enquanto Ele lança, irmãos, você vai ficar esperando a promessa chegar. Não de forma ansiosa, não de forma angustiosa, mas você vai viver o milagre do Senhor. Lança sobre o Senhor nessa noite. Lança os seus projetos sobre o Senhor. Pastor, é impossível. É impossível aos olhos humanos, mas não é impossível para Deus. Por que devemos lançar sobre Ele? A Bíblia explica. Porque o diabo, sede só, vigiar. Porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Não conte seus sonhos na rede social. Não conte seus sonhos para o fofoqueiro no bairro. Não conte seus sonhos para sua irmã invejosa, para o seu parente que só quer o seu mal. Ei, conte os seus sonhos para Deus. Lança sobre Ele. Seja sóbrio. Vigia. Deus está nos conduzindo, irmãos, a um ano de vigilância, a um ano de equilíbrio, a um ano de moderação, a um ano de temperança. Aleluia! Aos fundamentos da nossa sobriedade, moderação, temperança, aleluia, equilíbrio, humildade. Aleluias! E quando nós vivemos isso, irmãos, o milagre acontece. Porque o diabo está em derredor, sabe por quê, irmãos? Porque naquele que é fiel, ele não toca. Naquele que é fiel, ele não toca. Jeová! Quando Lúcio, irmãos, pegou a ovelha de Davi, Davi partiu para cima do urso. Eu imagino Davi falando, se Deus me ungiu, Ele tem um propósito. E não é esse urso que vai me matar. Quando o leão pegou a ovelha de Davi, ele parte para cima do leão, estraçalha o leão. E eu penso que ele pensou da mesma forma. Se Deus me ungiu e me escolheu, Ele vai garantir a minha vitória. Eu estou vivendo fidelidade. Eu estou andando com Ele. Eu tenho intimidade com Ele. Eu falo com Ele todos os dias. Ele está comigo. E ninguém pode me tocar. Por isso que o diabo está andando em derredor, irmãos. E ele brama como leão. Ele não é leão, não. Porque o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá. Aquele que
pressão bater, chame por ele. Quando a pressão bater, chame por ele. Resistir firme. Porque essa mesma luta, seus irmãos passam por todo mundo. Sabe o que Pedro está dizendo? Você não é melhor do que ninguém. Todos nós temos dificuldades. Mas a diferença está. Quem está pelejando por você? Apocalipse, capítulo de número 3. Pastor,